Muitíssimos são os sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Qual o motivo desta advertência? A razão dessa admoestação é para a Igreja de Cristo, para aqueles que se dizem lavados e remidos pelo sangue do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Sinais, dentre os múltiplos sinais da iminente volta do Senhor, é o espírito anticristão surgindo no meio que deveria ser cristão. Anticristo, a palavra anti tem duplo sentido. Ela tem anti, pode ser em lugar de ou que vem antes. E também pode ter o sentido de contra. Mas na realidade, ambas as coisas se complementam na atitude daqueles que são chamados de anticristos. Eles dizem ser cristãos, mas negam a eficácia da palavra de Deus. E esse espírito anticristão está bastante difundido nos dias de hoje. Qual a característica principal do anticristo ou dos anticristos? A característica principal é negar a exclusividade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Negar que a morte de Jesus é substitutiva para toda a humanidade. Estão segregando que Jesus, estão afirmando que Jesus é para a salvação dos cristãos, que no budismo não há necessidade do sacrifício de Jesus, e no espiritismo não há, e no islamismo não há. Daí então o ecumenismo que está surgindo nos horizontes aí, muito breve, assumirá mesmo como a religião mundial. Dentre os múltiplos sinais de fome, peste, terremotos em muitos lugares, como estamos vendo, a natureza gemendo, erupções vulcânicas em grande quantidade, pestilências, temos aí Zika, com a microcefalia, a dengue, doenças sexuais transmissíveis, a sífilis voltando com toda a força por causa da perversão sexual do homem. Então são muitos os sinais, mas aqui nós estamos querendo falar características do anticristo. Negar a exclusividade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tem aparência de piedade, como o apóstolo Paulo fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então a característica do anticristo é dizer que todos os homens são filhos de Deus. Não. Todos os homens são criaturas de Deus. Por isso que Jesus, em Marcos 16, se despedindo, lá no Monte das Oliveiras, antes de subir aos céus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Bom, então, Jesus considerou que todos os homens são criaturas de Deus. E Deus ama essa criatura ou essas criaturas de tal maneira que envia seu Filho amado para morrer como propiciação pelos nossos pecados, e através do seu Filho a dimensão celeste se abre na cruz. Então,
O apóstolo João, no Evangelho 1,12, fala, no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade do homem, nem do varão, mas, nem da carne, mas da vontade de Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Essa filiação, portanto, implica em sair de Adão, passar pela cruz em Cristo e sair do outro lado da cruz salvo. Então, a porta para a eternidade tem o formato de uma cruz. Bom, e quando então surge uma autoridade religiosa ou autoridades religiosas negando a eficácia da palavra de Deus, dizendo que todos os homens são filhos de Deus, então do ponto de vista do politicamente correto, é muito bonito para quem não conhece a palavra de Deus. E nós, os que defendemos a exclusividade da morte substitutiva de Jesus, sem a qual não há redenção, somos chamados de fundamentalistas. E nesse sentido pejorativo que a palavra leva. Nesse sentido distorcido. Para o mundo, a palavra fundamentalista significa um sujeito radical que enche o seu corpo de bombas para matar seus semelhantes, decapitando ou matando através decapitando ou através da explosão de bombas. Fundamentalismo bíblico tem outro sentido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, Paulo fala assim: ninguém lance outro fundamento além do qual está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é o Senhor Jesus e não Pedro. Claro que os apóstolos estão no fundamento, no alicerce da igreja, mas, como diz o próprio apóstolo Pedro, porque abaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual possamos ser salvos. Então, em Atos, repetindo, em Atos 4, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro fala: este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. A pedra da edificação da igreja, que está edificada sobre Cristo, a pedra angular é Cristo e não Pedro. Claro que os apóstolos fazem parte desse alicerce, o fundamento dos apóstolos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, 20, mas Cristo é a pedra principal. Então, Pedro fala que Jesus é a pedra, é o fundamento. O apóstolo Paulo fala que Jesus é a pedra, é o fundamento. Então, ser fundamentalista, segundo a palavra de Deus, é crer na exclusividade da morte substitutiva e redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, em negando isso, esse é o fundamento do anticristo. O fundamento é este: é negar a exclusividade do sacrifício de Jesus, subentendendo que, havendo boas obras, as pessoas, o homem é salvo. Mas nega aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é graça em Cristo que nós ganhamos.
Não por obras, o apóstolo continua, não por obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 fala que, sim, todo cristão verdadeiro é impossível não ter boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. São obras do Espírito através de nós. Então, o anticristo, característica principal do anticristo, apesar da aparência de piedade, apesar da voz cândida, suave e maviosa, mas ela e politicamente correta, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, essa linguagem é plenamente aceitável. Mas para aqueles que conhecem a palavra, creem na exclusividade do sacrifício. Estou repetindo muito essa palavra, exclusividade, porque a característica principal do anticristo é negar o sacrifício de Jesus. Bom, paremos por aqui.